Glória a Deus. É uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos a palavra de Jesus. Estou feliz pela presença do nosso irmão presbítero Rodrigo. Abra sua Bíblia de São Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 35, que fala o maior no reino dos céus. Amém? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Amém? Amém. Oremos. Poderoso Deus, nós bendizemos o teu nome, exaltamos a sua presença e louvamos o teu Espírito por estar conosco. Ajuda-nos a falar a tua palavra. Espírito Santo, eu dependo de ti para falar, e os meus irmãos, a tua igreja, depende de ti para compreender. Toma os nossos corações, faz-nos estar atento, concentrado diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Por obra do Espírito Santo, nosso irmão presbítero Rodrigo, ele cantou 2 hinos que fazem parte daquilo que queremos dizer nesta noite. O primeiro, a mensagem da cruz, e o segundo falou do reino, e é sobre isso que queremos falar de certa maneira, sobre o servir a Cristo e sobre o reino. Amados, existe grandes e pequenos no reino de Deus? É uma pergunta que queremos responder nesta noite. Quem é grande e quem é pequeno no reino de Deus? Quem eu devo servir? Como servir? O que não é serviço? Amém? Então é o que pretendemos responder nesta noite. Existem grandes e pequenos no reino de Deus. Quem é grande e quem é pequeno? Qual o serviço do reino? A quem servir? Como servir? E o que não é serviço? Quando lemos o tema inicial que acabamos de ler, havia nos discípulos um desejo de ser maior, um desejo de ser grande. Diga-se de passagem, isso é um fruto da carne. Amém, irmãos? No fruto da carne existe uma coisa chamada inveja, dissensão, inimizade, porfias, idolatria. Aquele que deseja ser grande, geralmente, é uma pessoa que ama tanto a si mesmo que quer ser venerado. Então ele é um idólatra. Amém? E havia isso nos discípulos. Eles queriam ter a primazia no reino de Deus, queria ser o de maior destaque. Só que eles não estavam falando com Jesus, eles estavam discutindo entre eles. Mas Jesus, conhecedor de todas as coisas, estava atento sobre aquela discussão, e ele quis então, o texto que lemos, que aquele tema viesse à tona. E ele disse: vocês estavam falando sobre o quê? Vocês estavam discutindo sobre o quê? Eu quero fazer parte dessa discussão. Mas eles ficaram envergonhados porque Jesus poderia, lhes corrigir severamente. Mas Jesus não poupou a correção, antes o contrário. Ele disse assim: se alguém quiser ser o primeiro, capítulo 9, versículo 35, seja o último de todos e servo de todos. Então, o que precisamos entender? Que no reino de Deus há grandes e há pequenos. Há quem diga assim: no reino de Deus vai ser todo mundo igual. Conversa fiada, irmão. No reino de Deus haverá grandes e pequenos. O que não haverá é inveja. Amém? Não haverá dissensões ou discórdia daquilo que foi dado a quem de direito. Mas quem serviu mais aqui, quem foi o último aqui, há de ser grande no reino de Deus. Então Jesus disse que para ser grande ou para ser primeiro, tem que ser servo de todos e o derradeiro, o último de todos. Preste bem atenção.
sendo o último de todos. Todos nós aqui temos projetos a nível espiritual, mas vamos falar a nível espiritual. Como você chama mesmo, mocinha? Giovana tem um projeto, a nossa irmã ali, Sidney tem um projeto, Letícia e o pastor, todo mundo tem um projeto, ou não tem? Tem um desejo de fazer uma obra, tem um desejo de aplicar um plano a nível espiritual. Mas aí, o que Jesus está dizendo sobre isso? Aquele que for o último, será quem? O primeiro. Espera aí, Jesus está dizendo para mim colocar o meu projeto por último? Sim. Espera aí, não, mas o meu projeto por último? Exatamente isso. E como que eu vou aplicar isso? Espera aí, eu vou ajudar a Giovana primeiro, depois eu aplico o meu. Primeiro eu vou ajudar o projeto da irmã Sidneia, depois eu aplico o meu. Primeiro eu vou ajudar da Letícia e depois eu aplico o meu. Quer dizer, eu vou contribuindo no projeto dos outros até que chegue o meu projeto. O que eu estou fazendo, irmão? Eu estou negando a mim mesmo. Eu estou contribuindo na obra de Deus, eu estou favorecendo o projeto dos outros, estou apoiando o projeto do reino de Deus e estou deixando o meu por último, até que chegue a minha vez. É capaz de nunca chegar, amém? Mas Jesus está vendo a intenção do teu coração, o teu desejo, está vendo o quanto você está dedicado ao outro, o quanto você está servindo ao outro, e não é porque o projeto dos irmãos deu certo que eu não vou ser honrado na eternidade, porque eu contribuí e eu fiz de tudo para o teu projeto dar certo. Isso é uma coisa difícil de se fazer, ou não é, irmão? É muito difícil, porque a gente, na verdade, a gente quer que até isso a nível carnal, tá? Que o do outro não deu certo para a gente apresentar o nosso. O do outro não deu certo, mas eu tenho um aqui que é capaz de dar certo. E isso é um fruto da carne, infelizmente existe em nós. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo teu Espírito e pela sua palavra que nos ajuda a corrigir o que estamos errados. Mas preste bem atenção, no capítulo 9, Jesus está corrigindo os discípulos, amém? Amém. Mas quando chega no capítulo 10, abre aí de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, 35. Parece que entrou no ouvido dos discípulos e saiu pelo outro. E aproximando-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, disse: mestre, queremos que faça o que pedimos. E Jesus disse: o que vocês querem? Eles disseram: conceda-nos na sua glória, que nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então parece que eles nem ouviram o que Jesus falaram no capítulo anterior. Ouviram? Não. Jesus acabou de dizer: olha, para ser o maior tem que servir a todos, para ser o maior tem que ser o último de todos. E eles lá na frente, no capítulo posterior, dizem: ó mestre, a gente quer ser o da direita e o da esquerda. Jesus disse assim para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aí Jesus continua a dizer: podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados no Espírito que sou batizado? Eles responderam: podemos sim, Jesus. Jesus disse: em verdade bebereis o meu cálice e serei batizado com o batismo que eu sou batizado, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas aquele a quem está reservado. Então Jesus disse assim: olha, colocar a direita e a esquerda eu não vou fazer isso não, mas o cálice que eu bebo vocês podem beber, o batismo que eu sou batizado vocês podem ser batizados. Só que Jesus fala qual é o cálice dele. Marcos 8, 31, alguém leia. E alguém leia Marcos 9, 31. Marcos 8, 31 e Marcos 9, 31. Amém. Agora o 9, 31. Amém. Agora Rodrigo, lê 10, 33 a 34. Amém. Glória a Deus. Este é o cálice de Jesus. Este é o cálice de Jesus. Que cálice é esse? Rejeitado, perseguido, açoitado, morto. Por parte de quem? Por parte dos líderes, por parte das pessoas importantes.
Diga comigo, pessoas importantes. Líderes. Então perceba que essas pessoas não aceitaram o Senhor Jesus e Jesus bebeu esse cálice. E os discípulos disseram: nós podemos beber desse cálice e nós podemos ser batizados no teu batismo. O que é que Jesus disse? Pode. E ele tem dado esse cálice para muita gente, tá bom, irmãos? Na verdade, todos os apóstolos, com exceção de João, conforme diz a tradição, que não tomou desse cálice, morreu de morte morrida. O resto morreu de morte trágica, assassinado, morto, apedrejado e tantas outras formas trágicas. Igual a Jesus Cristo, eles também beberam desse cálice. Queridos, mas o que precisamos entender aqui? Servir para reinar. Servir para reinar. Se eu sirvo bem aqui, eu hei de ser honrado na eternidade e reinarei com Cristo de forma honrosa. Agora, queridos, preste bem atenção a quem devemos servir. A quem devemos servir. Isso é muito importante, porque a gente se esquece disso. No livro de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, fala a respeito do jovem rico. Amém? Então esse jovem, como os irmãos conhecem o tema, ele queria saber como herdar a vida eterna. Jesus disse: guarda os mandamentos. Aí ele falou assim: eu já guardei todos eles. E Jesus disse: então vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue. Versículo 22, ele então, contrariado, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora preste bem atenção no que Jesus disse, versículo 23: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha o que Jesus disse: muito difícil é para um rico entrar no reino de Deus, porque ele está com o seu coração na sua riqueza. Agora vamos lá, irmãos, eu preciso que você me entenda bem, amém? Me entenda bem. Jesus, ele disse para pregar o evangelho a toda criatura. Isso envolve ricos? Sim, mas Jesus também disse que é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Agora preste minha atenção e não me entenda mal. Se eu vou, é só um exemplo, tá, irmão? Eu não gosto de lavar louça. Os irmãos gostam? Todo mundo gosta? Que legal. Gosta? Parabéns. Mas alguém é como eu que não gosta? Eu não sei, eu não gosto. Mas precisa ser lavado, né? Ou gostando ou não, precisa ser lavado. Então, quando eu vejo aquela situação e é a minha vez, eu falo: eu vou pelo caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Eu vou os pratos, os copos, colher, né? As gorduradas eu vou deixando por último, as panelas por último, mas eu vou liberando o mais fácil. É assim com quem não gosta? Ou tem gente que vai pelo mais difícil? Pelo mais fácil. Queridos, é meu entendimento, tá bom? É eu que estou dizendo. Se Jesus está dizendo que é difícil um rico ser salvo, mas o pobre é mais fácil, a quem eu devo aplicar o meu esforço? No rico ou no pobre? É no mais fácil. É no pobre. Ele acabou de dizer que os ricos dificilmente entrarão no céu. Ele não está dizendo que não vai entrar, e nem está dizendo que não é para pregar para eles. Amém? Mas eu vou ficar insistindo no mais difícil, ou vou aproveitar e ganhar os mais fáceis? Irmão, é matemática aqui, irmão. Você está entendendo? Não, eu tenho que ganhar o rico. Aí você, irmão, você pode estar gastando muita energia em alguém que não vai largar o coração das riquezas, quando tem um monte de necessitados, um monte de pessoas pobres de todos os sentidos, pronto para receber Jesus. Então Jesus está nos dando uma dica:
Amém? Amém. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Aos pobres é pregado o Evangelho. Mas alguém leia Provérbios 3:34. Há uma versão que diz: dará sua graça aos pobres. Uma versão diz aos mansos, outra versão diz aos pobres. Ou seja, Deus dará a sua graça ao necessitado. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Em outra versão diz aos pobres: enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Amados, Jesus sempre deu uma atenção aos pobres. Aos pobres. Por que Jesus dava atenção aos pobres? Jesus ama o rico e ama o pobre. Amém? Amém. Mas quem é mais fácil de aceitar Jesus? Os pobres. Então, a quem servir? Lucas 7:22, o evangelho é anunciado aos pobres. Eu preciso ter isso em meu coração, dar a minha atenção aos pobres. E o rico? Se aparecer algum rico, eu pego, mas a minha atenção, pobres. Mas tem gente que não está fazendo isso não, tá? Infelizmente. Às vezes a intenção é outra, né? Vou ganhar o dinheiro do rico, né? Eu não quero nem o rico, eu quero só o dinheiro dele, né? Às vezes a intenção é outra. Agora, uma coisa muito importante que Jesus mandou a gente dar a nossa atenção. Marcos 10:13-16. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e quiser ler, Jesus mandando a gente pregar para as crianças. 10:13-16. Traziam-lhe meninos para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que nos diziam. Jesus, porém, vendo isso, dignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus por menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Amém. Queridos, olha aqui. Então eu disse a quem servir. Servir aos pobres. Amém? Primeiro, vamos dar atenção ao que é mais fácil, os pobres. Segundo, dar a nossa atenção para quem? Crianças. Por quê? As mães traziam, ou os pais, as crianças, e os discípulos começaram a repreender. Não traz criança não vamos atrapalhar o mestre. Mas Jesus ficou indignado. Imagina Jesus bravo com os discípulos: que negócio que é esse? Pode trazer as crianças aqui. Jesus abraçou as crianças. Jesus fez questão de abraçar as crianças. Jesus colocou a mão sobre as crianças, abençoou as crianças. Por quê, irmão? Porque precisamos dar toda a nossa atenção aos nossos filhos. Se tem uma estratégia muito positiva no reino das trevas, o que é, irmão? As crianças. Se tem uma estratégia que dá certo no reino das trevas, é as crianças. O traficante quer crianças. Os ladrões querem quem? Crianças. Na TV aberta, mídia satânica, eles querem convencer quem? As crianças. E a gente não quer deixar as crianças chegar. Não, meu irmão, nós temos que fazer de todos os meios para que as crianças aprendam o Evangelho, para que as crianças sejam abraçadas, sejam ensinadas, sejam discipuladas e sejam cheias do conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar nossa atenção nas crianças. Isso é muito válido na questão do servir. A quem servir? Servir aos pobres e servir às crianças. A igreja do Pretória, obrigado. Quando Deus nos direcionou para lá para iniciarmos aquele trabalho, o trabalho começou com as crianças. Tinha muita criança lá e os pais não vinham, e a gente começou a discipular criança, trabalhar com criança. As crianças foram as nossas ovelhas iniciais lá. A gente levava uma garrafona enorme de café com leite, compramos aquela biblona ilustrada e pastoreava a criança. Por muito tempo pastoreamos crianças ali. E foi o que manteve a igreja aberta no início.
A igreja aberta, porque só tinha criança. E vamos cuidar das crianças. Aleluia. Queridos, isso é uma visão que devemos ter. Devemos ter programas para a criança. Devemos investir em programas, investir em temas. Devemos dar atenção para elas, porque o reino das trevas fazem muito bem. Como servir? Então, eu sei a quem servir, mas eu preciso saber como servir. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 23. Como servir? Olha só como o apóstolo Paulo servia. Versículo 16: porque se anuncio o evangelho, não tenho-me do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então Paulo tinha o pregar o evangelho como uma obrigação para ele, como um serviço, como um dever. Versículo 17: por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Preste bem atenção, Paulo está dizendo: eu recebi esta imposição e eu o faço com alegria, faço de boa mente, porque se eu fizer de má vontade, apenas uma dispensação é-me confiada. Que dispensação é-me confiada? A dispensação do presente. Amém? A dispensação do presente. Vamos aqui o exemplo. Eu estou aqui de bom grado. Amém, queridos? Amém. Mas se eu não estiver aqui de bom grado, eu vou servir a Deus, vou servir o Espírito Santo, mas é só isso que eu terei. Na eternidade não haverá honra para mim sobre esse serviço que eu acabei de fazer. Por quê? Porque eu estou aqui, porque eu tive que atender o pastor Tiago, senão ele vai ficar chateado. Eu tinha mais o que fazer, estou perdendo lá uma série que eu estou assistindo. Aí eu estou aqui de boa vontade ou de má vontade? Má vontade. E se eu estou aqui de má vontade, ainda que o Espírito Santo me use, ainda que vocês sejam edificados, ainda que vocês fiquem alegres com tudo que for dito aqui, para mim na eternidade não está reservado nada. Eu fui mera ferramenta na mão de Deus, só para o presente. Amém? Só para o presente. Quando o pastor faz uma convocação, vamos fazer um evangelismo, vamos visitar tal, e você vai de má vontade. O meu corpo está aqui, mas minha alma está em outro lugar. Deus pode até te usar, ou você acha que não? Sim, Deus pode te usar. Deus pode usar você para curar, para expulsar demônio, vidas aceitar a Cristo, mas é só essa dispensação que você tem. Você foi o vaso do momento, não receberá galardão da eternidade, porque você fez de má vontade. Houve situações, e há situações assim, quando a pessoa acostuma a receber oferta. Preste bem atenção. O pastor convida, dá uma oferta para ela, o outro convida, dá uma oferta para ela, e ela já ficou viciada em receber oferta, acostumou. Amém? Amém. Quando não tem oferta, fala: aí, o que valeu eu ir lá? Então, você fez de má vontade, você fez esperando alguma coisa em troca, você acostumou em receber benefício com aquilo que você estava fazendo. Então, que galardão você terá na eternidade? Nenhum. A Bíblia diz que haverá, o próprio apóstolo Paulo, o tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo as nossas obras serão provadas, passarão no meio do fogo, e aquele que a obra queimar não receberá galardão. Infelizmente, todos nós passaremos por esse tribunal. Naquele dia, todos verão a nossa honra e a nossa vergonha. Amém? Amém. Outro sim, diga comigo: métodos. Se eu vou fazer a obra, eu preciso ter métodos. Diga comigo: eu preciso ter métodos. Eu preciso ter métodos. Irmãos, eu fazer a obra sem um método,
sem uma visão, eu geralmente não prospero. Então a primeira visão é os pobres, a segunda visão, as crianças. E Paulo, ele fala do método que ele aplicava. No mesmo capítulo 16, a partir do versículo 19 de 1 Coríntios, olha só o que diz: porque sendo livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Então Paulo se reduziu a sua vida a servir ao Evangelho. Versículo 20: eu fiz-me como judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como que se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Preste bem atenção. Se Paulo chegasse num lugar e ele via que todo mundo ali pagava de ser circuncidado, Paulo falou assim: eu sou circuncidado, meu irmão, amém? Eu sigo as leis de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e tal. Os caras, rapaz, você é dos nossos. Quando ele estava aos que não tinham lei, para os que estão sem lei, como que se tivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, para quem não tinha lei, Paulo dizia assim: circuncisão não vale nada, não vale nada. Ah, mas um monte de judeu fala: não, o que vale é ser circuncidado no coração, o que vale é o sacrifício de Jesus. Esse negócio aí de seguir lei, de seguir ritual, isso aí não está com nada. Quando Paulo estava no meio dos judeus ortodoxos, não, rapaz, importante. Peraí, Paulo, ele é Maria vai com as outras, ou ele é uma pessoa esperta? Esperta. No tocante ao Evangelho, ele é uma pessoa muito inteligente. Por quê? Imagina, irmão, eu quero ganhar um idólatra, amém? Pode queimar tudo isso aqui. Enquanto você não queimar, eu não piso aí dentro dessa casa. Você vai ganhar da onde? Você vai ganhar um pau. Se tiver perna boa, corre. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar, salvar alguns. Preste bem atenção nesse versículo. Fiz-me, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 22. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse fiz tudo para todos, isso aqui não está ligado a pecado, amém? Não está ligado à imoralidade, está ligado à fraqueza mesmo, está ligado a ritos, está ligado a costumes, está ligado à lei de homens. Queridos, se você for querer pregar o Evangelho impondo o seu costume, impondo a sua lei, será que as pessoas vão abrir o coração para você? Não vai. Então Paulo, irmão, ele tinha esta mente aberta. Peraí, eu não vou pregar costume judeu para quem não é judeu, eu vou pregar o Evangelho. Há uma situação que aos olhos humanos, e até meu mesmo, é humilhante. Alguns pregadores vão pregar em certas comunidades, e para eles terem liberdade de pregar ali, eles têm que pedir permissão para o chefe da facção. Você já ouviu falar isso? Não é humilhante isso, irmão? Já pensou? Você serve ao Todo-Poderoso, que pode fulminar o traficante, e você tem que ir lá pedir permissão para ele. Mas se você quer ganhar almas ali, você pede ou não pede? Você pede. Então você está se fazendo de quê? De fraco. O apóstolo Paulo disse no capítulo 10, versículo 26 de 1 Coríntios, a respeito da comida e da bebida, versículo 26, porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Então eu tenho consciência que a terra é do Senhor e a sua plenitude. Se algum infiel vos convidar e quiser ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência.
Então eu vou na casa do infiel, vou na casa do feiticeiro, sei lá. Vai lá em casa comer lá. Vai e come de tudo, sem nada perguntar. Amém? Por quê? Porque a terra é do Senhor. Os alimentos que existem foi Deus que criou. Você tem entendimento disso? Mas aí ele diz: se a pessoa disser, versículo 28, isso foi sacrificado ao ídolo, não coma. Essa comida aqui eu oferecia ao Deus tal, ao demônio tal, está aí para nós comer. O que você vai fazer? Não. Por quê? Você está com medo de comer? Não. Você não quer prejudicar ele, porque você quer que ele se converta. E você está comendo na mesa dele? Amém, querido? Amém. Isso porque ele mencionou. Se ele não mencionou nada, come, está tudo certo. O que é isso, irmão? Isso é você se fazer de fraco. É você querer ganhar as pessoas, independente das suas tradições. Há uma situação, eu li uma história de um missionário há muitos anos atrás, que ele foi pregar em uma aldeia indígena, e naquela aldeia a mulher dele não foi aceita. Aquela aldeia recebeu ele, mas disse: a sua mulher só fica aqui se ela ficar dentro da tenda dela e nunca sair para fora. A esposa dele se submeteu àquilo, para que o marido dela pregasse o evangelho. Então ela nunca saía para fora, ela não via a luz do dia, ela estava exatamente aprisionada dentro de uma tenda. Só quem saía era o marido dela, só quem podia estar lá fora era o marido dela. Tudo que acontecia na vida dela era dentro daquela tenda. Isso é se fazer de fraco ou de forte? De fraco. Não, a gente entende, sim. A gente entende, a gente fica aqui. A minha mulher vai ficar dentro da tenda aí e não vai sair para fora. Queridos, isso, ainda que seja humilhante, é você fazer de tudo para que por todos os meios ganhar alguns. Queridos, isso é muito importante. Pregar o evangelho, se esforçar de todos os meios. Eu quero ganhar o ímpio, ou quero ganhar a minha família ímpia, mas eu não me aproximo deles. Eu vou ganhar quando, irmão? Nunca. Tem uma festa aqui, tem um... Irmão, se você pode ir, vá. Não é para você ficar lá direto não, mas a sua presença lá vai impactar o ambiente ou não? Vai. Então, queridos, é você fazer de todos os meios para ganhar alguns. Outra situação importante está na questão da nossa atenção aos pobres. Abre a sua Bíblia aí, irmãos, no capítulo de Lucas 14, fala a respeito das bodas do Cordeiro. Lucas 14, a partir do versículo 16, quando Jesus, aqui contando uma parábola, e ele diz o que aconteceu. A Bíblia diz que, a partir do versículo 17, um certo rei fez uma ceia, e convidou os convidados ilustres. Aí o versículo 18, o primeiro diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo, me desculpe, não vou poder te atender. O versículo 19, o outro disse: comprei juntas de boi e vou experimentá-lo, me desculpe, não vou poder atender. O outro disse: casei, portanto não posso ir. Então, quem são essas pessoas aqui que Jesus está falando na parábola? São as pessoas importantes, são as pessoas ricas, as pessoas ilustres, que estão com seu coração ligado a bens materiais, o boi aqui a trabalho, a serviço e a relacionamento, que é casamentos e outras coisas. E o que é que eles disseram? Não tenho tempo para isso não. Quando a gente continua a ler o texto, o versículo 21, voltando àqueles servos, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família ficou indignado e disse: sai depressa pelas ruas, bairros, cidades, trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Preste bem atenção. O dono daquele banquete, que representa Deus, representa o Senhor Jesus, ele ordenou aos seus servos. Esses servos somos nós, amém? Os evangelistas, os pregadores do evangelho.
levar para dentro daquela ceia os cegos, coxos, os pobres, os aleijados. Eles introduziram dentro daquela ceia, daquele banquete, todas essas pessoas. E eles disseram: Senhor, ainda há lugar. Aí ele continua a dizer, versículo 23: sai pelos caminhos e atalhos e força-os entrar, para que a minha casa se encha. Preste minha atenção: força-os entrar. Peraí. Você está dizendo que eu tenho que forçar as pessoas entrarem? Sim, mas forçar com bons argumentos. Amém, irmão? É você argumentar de tal maneira que aquela pessoa não resista. Quando a gente olhamos no livro de 1 João, capítulo 1, há uma situação parecida. Natanael, Felipe, capítulo 1, versículo 45, encontrou Natanael e disse: olha, nós encontramos o Messias. E ele disse: da onde que ele é? É de Nazaré. Falou assim: não, de Nazaré não. De Nazaré não vem coisa boa de lá não. Aí ele disse assim: você está duvidando? Vem ver, vem provar você mesmo, vem veja, e você vai ter certeza. É como se você dissesse assim para alguém: o aleijado, o manco, o cego, o pobre, e diz: olha, Jesus tem o poder de dar o sentido para a tua vida. Jesus tem poder de curar suas enfermidades. Jesus tem poder de resolver os seus conflitos familiares. E a pessoa diz assim: ah, para mim não tem jeito não. Irmão, convença essa pessoa, convença, prove para ela que tem jeito sim, argumente. Não, você vai ver que vai dar certo. Posso fazer uma campanha na tua casa aqui? Você tem que dar um jeito de convencer aquela pessoa. Isso é você forçar a entrada. Amém? Force-os a entrar. Tem pessoas, irmãos, que precisa de ser carregada. E quem vai carregar? É você que está forte. Você vai argumentar, vai forçar, vai insistir até que a pessoa entre. Há uma situação também interessante. Preste bem atenção, ainda nesse texto. Quando Natanael chegou para conhecer Jesus, Jesus disse assim, versículo 47: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael falou assim: o senhor me conhece da onde? Jesus disse assim: antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. O que é isso, irmão? É o uso dos dons para convencer a pessoa que Deus está entre nós. Se entra o ímpio aqui e Deus está te dando dons para que essa pessoa se convença que Deus está aqui, use os dons, use os dons. A pessoa vai sair convencida que Deus está entre nós, forçando a entrada. Certa feita Jesus falou isso também, capítulo 4, versículo 48 do evangelista São João. Alguém leia, por favor. Olha aí, Jesus está dizendo: se as pessoas não virem sinais, se as pessoas não virem milagres, como vão acreditar no evangelho? Essa responsabilidade de fazer sinais, de fazer milagres, é de quem? Do evangelista. É do pregador. Não, aí não. Não, meu irmão. Não, é nossa. O evangelista Mateus, capítulo 10, Jesus chamou os seus discípulos e vos deu poder. Para quem que Jesus deu poder? Para os discípulos, para os pregadores, para o evangelista. Queridos, então, o evangelista, o pregador, ele não está sem poder, amém? Ele tem poder. Então cabe a nós exercer esse poder. Ou se eu não tenho esse poder, eu preciso buscar esse poder. Para quê? Para que esse poder seja aplicado. Os irmãos já viram
como as igrejas que tem profetas, que tem revelação, que ela está cheia de não crente. Os irmãos já perceberam? Chega lá para você ver. Tem um monte de não crente lá. Quem não aceitou Jesus aqui, o pregador fala, é 30, é 20. Por que eles estão lá, irmão? Por causa da revelação. Se tem dons de cura, de libertação, por que as pessoas estão lá, irmão? Por causa dos milagres. E isso é você forçar a entrada. Você está forçando a entrada. Porque a pessoa está vendo que tem Deus, que Deus está presente, que os dons do Espírito estão atuando entre nós. As pessoas querem esse Deus. Ou não é assim? Isso é forçar a entrada. E cabe ao evangelista, cabe a nós termos esses dons, buscarmos esses dons, para que o evangelho cresça. Outra coisa, irmão, não é porque a pessoa foi curada, não é porque a pessoa foi revelada, que ela tem que aceitar Jesus. Ela tem que aceitar Jesus? Não. Eu orei lá pelo fulano de tal lá, a vida dele estava uma miséria, a porta abriu, ele não quer nem saber de Jesus, não oro mais para ninguém. Não é assim não, meu irmão. Ele viu o milagre de Deus, ou não viu? Viu. Aquilo vai ser um testemunho contra ele, e vai ser um testemunho em favor da igreja. Você orou pela pessoa, a pessoa foi curada, foi liberta e seguiu a vida dela. Aí você fala, o que adianta? Está morrendo, está no leito, nós vai lá, nós ora, nós expulsa o mal, para a pessoa quer nem saber de ninguém. Não, meu querido, é o seu trabalho, é o seu serviço no evangelho. Esta pessoa está impressionada e sempre ficará impressionada com o poder de Deus. E isso é testemunho. Olha, os irmãos ali, eles têm Deus lá, viu? E eles vão dar testemunho. Não, Deus está lá. Eu não sou crente, mas Deus está lá. Isso é forçar a entrada. Diante disso, como deve ser o nosso comportamento? Antes disso, é necessário falar sobre isso. O que não é servir? Em Marcos capítulo 9, versículo 38 a 40, os discípulos falaram para Jesus assim: e João respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós proibimos, porque não nos segue. O que não é servir? O que não é servir é impedir o outro de fazer a obra. Amém? João está dizendo para Jesus que impediu uma pessoa de expulsar demônio, porque não fazia parte dos 12 ou não fazia parte dos 70. Ele falou para você, você não está na lista não, ó. Tem uma lista aqui, ó. Pode parar com isso. É só para quem Jesus designou. Olha o que Jesus disse: não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Não o proibais, não o impeçais. Eu particularmente, irmão, abra também aí em Filipenses capítulo 1. Eu particularmente, irmão, isso é um particular meu. Eu acredito, irmão, que para pregar o evangelho precisa ter um mínimo de noção, tá bom? E acima de tudo, o poder do Espírito Santo. Se você tem o poder do Espírito Santo, você não precisa nem saber muita coisa. Você tem o poder do Espírito Santo, clama o nome de Jesus e o resto acontece. Não precisa saber ler, não precisa saber escrever. Tem o poder do Espírito, então pode pregar o evangelho. Mas eu acredito que você tem que ter pelo menos um mínimo de noção. Tá certo? Isso é eu. Mas Jesus, ele disse: não proibais quem está pregando, quem está expulsando demônio. E se não é da tua igreja, não proíbe. Se é novo convertido, não proíbe. Deixa ele fazer a obra. Tem gente, como os discípulos, queria proibir. E isso não é servir a Cristo.
Paulo, irmão, em Filipenses, capítulo 1, versículo 15 a 18, ele disse que algumas pessoas estavam pregando o evangelho por porfia, outros por inveja. Versículo 15: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, outros por porfia e outros de boa mente. Preste bem atenção, o pastor Tiago faz uma cruzada evangelística aqui tremenda, reúne 1000 pessoas, amém? Glória. É glória. O pastor da outra igreja ali, que piada que é essa aí, irmão? Não, vou fazer uma para reunir 1.500. É inveja ou não é? Mas Jesus não está nem aí. Jesus não está ligando para isso. Pode fazer. E se o outro ali em cima quiser fazer uma para reunir 2.000, melhor ainda. E se o pastor Tiago ficar com raiva, quiser fazer uma para reunir 5.000, melhor ainda. Quem é que está ganhando? Jesus, o evangelho, o reino. Se eu vou ganhar alguma coisa com isso na eternidade, é outra história. Mas aqui quem está ganhando é o reino. E Paulo, ele não ligava para isso. Aqui há alguns que pregam por perfia, por rivalidade, mas o versículo 18 diz: o que importa é que o evangelho seja pregado. E eu fico alegre que o evangelho está sendo pregado. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, encerrando aqui a minha fala: se o novo convertido, como eu já fiz isso muito, aceitar Jesus e quiser pregar o evangelho, o que você tem que fazer? Deixa ele pregar. Se você puder instruir ele, instrui, mas deixa ele pregar. Se você fez 10 visitas e a irmã do ciclo de oração fez 15, deixa ela fazer, irmão. O importante é que o evangelho está sendo pregado, que a obra está sendo feita. A nossa preocupação e o nosso compromisso é servir aos homens. Agora, quem faz de boa mente receberá benefício na eternidade. Quem faz com alegria receberá benefício na eternidade. Agora, quem faz por ira, por inveja ou por essas coisas, infelizmente só tem o benefício do tempo presente. Amém? Queridos, é isso que eu queria falar aos irmãos. Espero ter atingido o coração dos irmãos, mas aquilo que eu não puder atingir, eu sei que o Espírito Santo vai fazer aquilo que eu não posso. Amém? Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade, devolvendo a direção do culto ao nosso pastor Tiago.